Boa noite. Seja bem-vindo de volta à fogueira sonolenta. Antes de começarmos, me conta, de onde você está ouvindo esta história? E que horas são aí agora? Se estiver pronto, acomode-se, feche os olhos se quiser e apenas imagine. Tudo está escuro. Você sente o calor do sol batendo em seu rosto antes mesmo de abrir os olhos. O cheiro é estranho, mistura de terra quente, folhas esmagadas, madeira queimada e algo mais, algo antigo. O som ao seu redor não é familiar. Você escuta o canto de pássaros diferentes de tudo que conhece, um ritmo de tambores distantes e um zumbido constante de vida selvagem que parece vir de todos os lados da floresta. Aos poucos, você senta. A grama sob você é úmida e seus pés estão descalços. Suas roupas, você percebe que não está vestindo o que usava antes. Em vez disso, há tecidos rústicos, de algodão cru, amarrados com cordas simples. Você passa a mão pelo próprio peito e sente uma espécie de pintura corporal seca, símbolos traçados com um pigmento espesso, talvez vermelho. A paisagem à frente se revela, construções de pedra escalonadas, altas e imponentes, feitas com precisão milimétrica, pirâmides, e ao redor, casas feitas de barro e palha, cercadas por jardins e pequenos canais de irrigação. Pessoas passam, falando uma língua que você não entende, mas que soa firme, musical, cheia de entonações. Olham para você, algumas com curiosidade, outras com pressa. Você está no coração de uma civilização asteca e ainda não faz ideia de como veio parar aqui. Um homem mais velho, com colares feitos de ossos e pedras verdes, se aproxima e fala algo que você não compreende, mas seu tom é acolhedor. Ele toca seu ombro, faz um gesto para que você o siga e começa a caminhar pela vila. Ao longo do caminho, você vê crianças brincando com pequenos discos de argila, mulheres moendo milho em pedras largas e guerreiros treinando com lanças e escudos feitos de madeira e couro. O cheiro de comida no ar te faz perceber que está com fome. Algo assando lentamente em uma fogueira próxima exala um aroma que lembra milho, abóbora e algo defumado. O homem te leva até uma cabana circular, onde algumas pessoas estão sentadas ao redor de uma espécie de altar. Todos te encaram. Há um silêncio estranho no ar. O velho diz algo e os outros abaixam a cabeça em sinal de respeito. Um deles, uma mulher com pinturas faciais e um colar de jade, oferece uma pequena tigela de bebida. Você hesita, mas seus instintos dizem para aceitar. O gosto é amargo, terroso e estranho, mas não desagradável. E logo após beber, você sente o mundo desacelerar. As vozes ao seu redor viram sussurros. A luz parece mais quente. Seu corpo relaxa. E então, como se puxado por um fio invisível, você se dá conta de que algo maior está por trás disso tudo. Como se sua chegada tivesse sido prevista. Como se você tivesse um papel a cumprir aqui. Mas qual? E por quê? Ao longo, você ouve novamente os tambores, agora mais altos. Eles chamam por você. O que te espera nesta terra sagrada ainda está por ser descoberto. O som dos tambores pulsa no ar, firme e constante, como o batimento do próprio coração da terra.
Você sente o chão vibrar sob seus pés, e a floresta ao redor parece despertar, cada folha e cada galho sussurrando histórias antigas que você ainda não compreende. Guiado por essa força invisível, você avança lentamente entre as árvores, o sol nascente filtrando-se em raios dourados que criam manchas de luz no chão coberto de folhas e musgo. O aroma doce do copal queimando mistura-se ao cheiro úmido da terra e das plantas, criando um perfume estranho e hipnótico que envolve seus sentidos. À medida que você se aproxima, o som dos tambores se transforma em um ritmo frenético, uma batida ancestral que parece falar diretamente com sua alma. Você atravessa um arco feito de galhos entrelaçados e flores vibrantes e adentra uma clareira ampla, onde uma cena vibrante se desenrola diante dos seus olhos. Um círculo de guerreiros e mulheres está em pleno ritual. Seus corpos, pintados com desenhos geométricos e símbolos de animais sagrados, brilham à luz do amanhecer. Suas roupas são feitas de penas coloridas, jade e ouro, refletindo o poder e a beleza daquela cultura tão distante no tempo. No centro do círculo, a líder do ritual levanta as mãos em direção ao céu azul. A voz dela ressoando em um cântico que ecoa e reverbera, criando uma atmosfera quase mágica. Embora você não entenda a língua, sente que aquelas palavras carregam uma mensagem profunda, uma conexão direta com os deuses, com a terra e com os ancestrais. Por um momento, tudo parece parar. O ritmo dos tambores, o canto da mulher, o murmúrio da floresta, tudo converge para criar um instante único e sagrado. Você sente um peso, um chamado, algo dentro de você que desperta e o convida a ser parte daquele mundo, ainda que não saiba como nem porquê. Então, a mulher se volta para você. Seus olhos são profundos e cheios de sabedoria, como se ela pudesse enxergar além do tempo e da matéria. Sua voz, que antes era só um som estranho, agora se transforma em palavras que você compreende, suaves, firmes e cheias de significado. Filho do destino, sua chegada foi escrita nas estrelas. O caminho que você deve trilhar está diante de seus pés, e o peso dos ancestrais repousa em seus ombros. Você sente um arrepio e, ao mesmo tempo, uma estranha paz. O mistério de sua presença naquela terra antiga permanece, mas algo dentro de você se abre, uma centelha de coragem, uma vontade de descobrir, de entender e talvez até de mudar o que está por vir. Ao seu redor, os guerreiros diminuem o ritmo, formando uma passagem que parece feita só para você. Eles se movem com respeito, reconhecendo em você não um estranho, mas alguém destinado a estar ali. Você dá o primeiro passo naquele círculo sagrado, sentindo o olhar atento de cada pessoa ali. As perguntas que o assombravam ainda ecam na sua mente. Por quê? Para quê? Como? Mas por ora, você decide apenas estar presente, absorver cada som, cada cheiro,
cada sensação dessa nova realidade. O sol sobe mais alto, aquecendo sua pele e iluminando os detalhes da aldeia ao redor, enquanto o som dos tambores suaviza, quase se tornando uma melodia distante. Você sabe que, apesar da confusão e do medo, esta terra sagrada tem respostas que você precisará buscar e talvez um propósito que só poderá descobrir vivendo aquele momento. E assim, com o coração pulsando forte e a mente aberta, você se prepara para o que está por vir, para a jornada que desafiará tudo o que você conhece e acreditava ser verdade. Você segue pela passagem aberta entre os guerreiros, sentindo seus passos afundarem levemente no chão de terra batida. O calor do sol começa a acariciar sua pele com mais firmeza, mas a brisa da manhã ainda traz consigo o frescor das sombras da floresta. Cada passo é acompanhado pelo olhar silencioso daquelas pessoas. Rostos serenos, olhos atentos, corpos tranquilos. Eles não demonstram medo nem hostilidade. Há uma calma solene no ar, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. A mulher que falou com você, aquela que parecia compreender algo além do que você mesmo sabia, caminha adiante com leveza. Suas vestes balançam suavemente e o som de pequenos pingentes de jade se entrechocando acompanha seus movimentos como uma canção discreta. Você passa por construções feitas de pedra e madeira, casas com tetos de palha, dispostas ao redor de uma praça central. Crianças correm entre os adultos, algumas param por um instante para te observar, curiosas, mas sem medo. Cestos de frutas e grãos estão espalhados pelo chão. Há milho, abóboras pequenas, sementes que você não reconhece. O aroma de alimento fresco paira no ar, misturado ao cheiro constante da fumaça de incensos naturais que queimam perto dos altares. Ao centro da aldeia há um espaço amplo, delimitado por colunas de pedra esculpidas com formas de serpentes emplumadas, jaguares e figuras humanas com expressões calmas. Nesse espaço sagrado, o som dos tambores é mais suave, mais espaçado, quase como uma respiração profunda. A mulher para diante de uma dessas colunas. Ela se vira para você, os olhos pousando sobre os seus com gentileza. E então ela fala novamente, mas agora com pausas longas entre as palavras, como se deixasse espaço para você absorver cada som. Tudo o que vive, ouve o chamado da terra. Ela estende a mão em sua direção e você instintivamente a segura. Sua pele é quente, firme. Há sabedoria ali, mas também um acolhimento silencioso, como o toque de alguém que não exige, apenas guia. Ela continua, enquanto uma brisa suave agita as folhas ao redor. Você foi trazido, não como castigo, não como prêmio, mas como ponte entre o que já foi e o que ainda será. As palavras ecoam em você como um sussurro antigo. Você não entende tudo, talvez não precise, mas há um sentimento que cresce em seu peito, de que está sendo aceito, de que, apesar de tudo, pertence ali. Ao fundo, um grupo de homens e mulheres começa a cantar uma melodia baixa, harmoniosa, que se mistura com o som dos pássaros ao redor. Você fecha os olhos por um instante, permitindo-se apenas respirar. Não há pressa, não há cobrança,
apenas o momento presente. E nesse momento, você se permite relaxar. Permite-se simplesmente estar ali, nesse tempo esquecido pelo mundo moderno, cercado por pessoas que vivem em harmonia com a terra, com os ciclos da natureza, com o que é sagrado. Você não sabe o que virá, mas sente pela primeira vez que talvez não precise saber agora. A tarde começa a se estender sobre a aldeia como um véu dourado. A luz do sol suaviza, filtrando-se pelas copas das árvores mais altas, e o dia vai se entregando lentamente à noite. Os sons da vila também mudam. Onde antes havia movimento, agora há descanso. Você está sentado sob uma estrutura simples de madeira coberta por folhas secas. Um homem mais velho te ofereceu um tecido para se cobrir, feito de algodão cru, macio e com bordas bordadas à mão. Você aceitou com um leve aceno, e ele respondeu com um sorriso calmo, como se dissesse sem palavras que tudo está bem. À sua frente, uma fogueira foi acesa. As chamas dançam de forma hipnótica, lançando sombras suaves nas paredes das construções ao redor. O calor da madeira queimando é reconfortante, e o crepitar constante embala seus pensamentos como um mantra. Aos poucos, membros da aldeia se aproximam da fogueira. Sentam-se em silêncio. Alguns compartilham pedaços de frutas, raízes cozidas, pequenos bolos de milho. Outros apenas observam as chamas, quietos, como se cada faísca levasse embora as preocupações do dia. A mulher de antes, a que falou contigo, a que parece te conhecer de algum lugar que você não sabe nomear, se senta próxima a você. Seus olhos se perdem no fogo e ela fala baixo, como quem conta uma história apenas ao vento. Na noite, ouvimos mais do que durante o dia. A terra fala mais baixo, mas fala mais claro. Você não responde, apenas ouve, e isso parece ser o suficiente. Mais tarde, alguém começa a tocar um instrumento feito de cabaça e cordas. A melodia é lenta, espaçada e soa como água correndo entre pedras. Em seguida, uma voz feminina entoa um canto leve, sem pressa, sem esforço. Você fecha os olhos, respira fundo. Sente o aroma do fogo, da terra, das ervas sendo queimadas lentamente em um pequeno vaso de barro ao lado da fogueira. Tudo é familiar e estranho ao mesmo tempo, como um sonho do qual você ainda não acordou, ou talvez do qual você acabou de entrar. Seu corpo começa a pesar suavemente, como se a terra própria quisesse te acolher. Você se deita sobre uma esteira feita de fibras vegetais. Alguém cobre você com o mesmo tecido de antes. Nenhuma palavra é dita, apenas cuidado, presença, silêncio. Os sons ao redor se tornam mais suaves, o sopro da brisa noturna, o eco distante de um tambor solitário, o estalar ocasional da fogueira. Você observa as estrelas surgindo no céu escuro, uma a uma, como pequenos olhos piscando no firmamento. Elas parecem mais próximas aqui, mais antigas. E então, sem perceber, você fecha os olhos. Sua respiração acompanha o ritmo da noite, lenta,
profunda. Você não sabe se está dormindo ou apenas sonhando acordado. Mas naquele instante, não importa. Porque pela primeira vez desde que chegou, você está em paz. O sono vem como um rio silencioso, arrastando suavemente seus pensamentos para longe da aldeia, da fogueira, do mundo ao redor. Você não percebe o momento exato em que adormece, só sente que está flutuando. Um calor suave envolve seu corpo. Você ouve um som distante, como uma canção vinda do fundo da terra. Uma melodia sem palavras, feita de vento, de água, de tempo. Então, o cenário muda. Você está de pé no meio de uma planície ampla, coberta por campos dourados que se movem lentamente com a brisa. O céu acima é de um azul profundo, e no horizonte surgem grandes pirâmides de pedra, com degraus que sobem até tocar as nuvens. Elas não intimidam, pelo contrário, transmitem paz. Ao seu lado surge uma figura envolta em luz. Seu rosto é indefinido, mas sua presença é tranquila. Ela não fala com a boca, mas sua voz ecoa direto em sua mente, suave como uma maré noturna. Antes de saber, é preciso lembrar. Você tenta perguntar o que isso significa, mas não consegue formar palavras. Ainda assim, parece entender. A figura aponta para uma das pirâmides. Você caminha em sua direção, os pés descalços tocando a terra quente. A cada passo, imagens surgem em sua mente, memórias que não parecem suas, mas que, de alguma forma, são. Você vê mãos plantando sementes, rituais ao pôr do sol, rios serpenteando pela floresta, pessoas olhando para o céu, buscando respostas nas estrelas, vidas inteiras vividas em silêncio, em harmonia, em conexão com algo maior. No topo da pirâmide, você para. O vento sopra com força, mas não é frio, é vivo. Carrega sussurros antigos. Lá do alto, você vê a aldeia, pequena, mas pulsante de energia. E então percebe, ela sempre esteve ali, mesmo antes de você chegar. A figura de luz retorna, e agora com mais clareza diz: você veio não para mudar, mas para se lembrar. O tempo não é linha, é círculo, e você faz parte dele. Você sente uma paz profunda tomar conta do seu peito. Não há respostas definitivas, mas há algo mais importante: a sensação de pertencimento. O sono começa a se dissolver aos poucos, como névoa ao sol. A planície dourada se apaga, a luz vai se apagando suavemente, e o som da aldeia retorna. Você escuta novamente o crepitar da fogueira, o canto dos pássaros do amanhecer e o som leve de passos na terra. É um novo dia. A luz suave da manhã toca seu rosto como os dedos mornos de alguém que te desperta com carinho. Seus olhos se abrem devagar, ainda embriagados pelo sonho da noite anterior. Por um breve instante, você não sabe exatamente onde está. Mas então vê a palha trançada acima da sua cabeça, ouve o som das folhas balançando do lado de fora
e sente o aroma familiar da lenha queimando em alguma fogueira próxima. Está de volta, e algo dentro de você mudou. Você se senta lentamente, sentindo o corpo ainda relaxado, e respira fundo. O ar da manhã é fresco, limpo, com um leve perfume de flores silvestres. Você se lembra do sonho com nitidez, as pirâmides, a figura luminosa, a voz que falava sem palavras. Você veio não para mudar, mas para se lembrar. Aquela frase ecoa dentro de você como um sussurro que permanece mesmo quando tudo silencia. Do lado de fora, a aldeia começa a se mover. Crianças riem ao longe. Alguém varre a terra com galhos secos. Há uma cadência natural no despertar daquele povo, como se seguissem o ritmo do próprio planeta. Você se levanta, seus pés tocam o chão frio da manhã, caminha lentamente para fora da cabana e encontra novamente a mulher sábia. Ela já está ali, sentada em frente a uma pequena tigela com grãos. Suas mãos trabalham com calma e seus olhos, mesmo ocupados, percebem a sua presença. Ela levanta o olhar, sorri. Um sorriso leve, cheio de compreensão. A noite foi generosa com você, ela diz, como quem já sabe da resposta. Você apenas acena, concordando em silêncio. Ela não precisa perguntar, você não precisa explicar. Há algo nela, e talvez em você também, que compreende as coisas sem que sejam ditas. Ela faz um gesto com a cabeça, como quem convida. Venha, o dia começou. Você se senta ao lado dela. Por um tempo, os dois trabalham juntos. Mãos tocando grãos, separando cascas, sentindo a textura seca entre os dedos. O silêncio entre vocês não é vazio, é cheio de significado, como o espaço entre duas batidas do coração. E enquanto o sol sobe devagar no céu, algo se aproxima no horizonte. Não é visível ainda, nem audível, mas você sente. Como uma maré distante que começa a puxar levemente a areia sob os pés. Como o prenúncio de uma mudança sutil, mas inevitável. Você não sabe o que é, mas sabe que vem. E agora, diferente de antes, você está pronto para receber o que vier. A luz suave da manhã toca seu rosto como os dedos mornos de alguém que te desperta com carinho. Seus olhos se abrem devagar, ainda embriagados pelo sonho da noite anterior. Por um breve instante, você não sabe exatamente onde está. Mas então vê a palha trançada acima da sua cabeça, ouve o som das folhas balançando do lado de fora e sente o aroma familiar da lenha queimando em alguma fogueira próxima. Está de volta, e algo dentro de você mudou. Você se senta lentamente, sentindo o corpo ainda relaxado, e respira fundo. O ar da manhã é fresco, limpo, com um leve perfume de flores silvestres. Você se lembra do sonho com nitidez, as pirâmides, a figura luminosa, a voz que falava sem palavras. Você veio não para mudar, mas
para se lembrar. Aquela frase ecoa dentro de você como um sussurro que permanece mesmo quando tudo silencia. Do lado de fora, a aldeia começa a se mover. Crianças riem ao longe. Alguém varre a terra com galhos secos. Há uma cadência natural no despertar daquele povo, como se seguissem no ritmo do próprio planeta. Você se levanta. Seus pés tocam o chão frio da manhã. Caminha lentamente para fora da cabana e encontra novamente a mulher sábia. Ela já está ali, sentada em frente a uma pequena tigela com grãos. Suas mãos trabalham com calma e seus olhos, mesmo ocupados, percebem a sua presença. Ela levanta o olhar, sorri, um sorriso leve, cheio de compreensão. A noite foi generosa com você, ela diz, como quem já sabe da resposta. Você apenas acena, concordando em silêncio. Ela não precisa perguntar. Você não precisa explicar. Há algo nela, e talvez em você também, que compreende as coisas sem que sejam ditas. Ela faz um gesto com a cabeça, como quem convida. Venha, o dia começou. Você se senta ao lado dela. Por um tempo, os dois trabalham juntos, mãos tocando grãos, separando cascas, sentindo a textura seca entre os dedos. O silêncio entre vocês não é vazio, é cheio de significado, como o espaço entre duas batidas do coração. E enquanto o sol sobe devagar no céu, algo se aproxima no horizonte. Não é visível ainda, nem audível, mas você sente, como uma maré distante que começa a puxar levemente a areia sob os pés, como o prenúncio de uma mudança sutil, mas inevitável. Você não sabe o que é, mas sabe que vem. E agora, diferente de antes, você está pronto para receber o que vier. A aldeia inteira parece prender a respiração enquanto você permanece diante dos mensageiros sagrados, sentindo o olhar atento de todos pousar sobre você. O sol brilha forte no céu, filtrando-se pelas copas das árvores, e uma brisa suave agita levemente as folhas, como se a própria natureza aguardasse sua decisão. A mulher sábia permanece ao seu lado, sua presença tranquila e firme, uma fonte silenciosa de conforto em meio à tensão invisível que paira no ar. Você percebe, no silêncio que antecede a escolha, uma conexão profunda com tudo ao redor. O chão sob seus pés, o ar fresco da manhã, o som distante dos tambores que agora marcam o tempo em um ritmo cadenciado, quase meditativo. O homem de postura altiva se aproxima devagar, cada passo marcado por uma solenidade reverente. Seu rosto é sério, mas não severo, e os olhos refletem o peso da tradição e do destino. Em suas mãos, uma caixa de madeira entalhada com símbolos antigos, serpentes, pássaros e estrelas, repousa como um relicário de significados profundos. Ele abre a caixa com cuidado, revelando dois objetos que brilham com uma luz própria, quase mágica. Uma pedra verde reluzente, lisa e fria ao toque, como uma promessa de cura, equilíbrio e conexão com a terra e seus mistérios.
e uma pequena adaga de obsidiana, negra e afiada, símbolo de força, coragem e a proteção necessária para enfrentar perigos e batalhas iminentes. O homem olha diretamente para você e, com voz firme, mas gentil, diz: escolha, jovem viajante. Estes são os caminhos que o destino lhe oferece. Você sente o silêncio ao seu redor crescer, como um manto que envolve o momento, tornando-o quase sagrado. Você percebe que o mundo parece ter desacelerado. Cada som, cada cheiro, cada sensação ampliada e clara. Você observa a pedra verde, sentindo em sua superfície o frescor da floresta, o murmúrio dos rios, a calma das folhas que dançam ao vento. Ela é um convite à cura, ao cuidado, à compreensão dos ciclos que regem a vida naquela terra sagrada. Depois, seu olhar repousa na adaga de obsidiana, cuja lâmina negra reflete a luz do sol em um brilho profundo e misterioso. Ela fala de força, de defesa, de enfrentar os desafios com coragem e determinação. Em seu peito, o coração bate num ritmo tranquilo, mas intenso. Você percebe que não se trata apenas de uma escolha entre dois objetos. É uma decisão sobre quem você quer ser, sobre que legado deseja deixar, sobre qual parte daquele mundo antigo deseja habitar. O olhar da mulher sábia se encontra com o seu. Ela não precisa falar nada. Seu silêncio é um abraço, um encorajamento sereno para que você siga o que seu coração disser. Você fecha os olhos por um momento, respirando fundo o ar puro da manhã, sentindo a energia da terra se conectar a você. O tempo parece se expandir, dando espaço para seus pensamentos mais profundos, para suas emoções mais verdadeiras. Quando abre os olhos novamente, sente a certeza emergir como um rio tranquilo e firme. Com calma, você estende a mão e toca o objeto que escolheu. Os tambores retomam seu ritmo, mais suaves, mais harmoniosos. A aldeia solta um suspiro coletivo, como se a decisão fosse celebrada por todos os seus habitantes. Você percebe então que não está mais sozinho nessa jornada. O que quer que tenha começado naquela manhã, agora está entrelaçado com o destino daquele povo, daquela terra, daquele tempo. E com essa certeza, você sente o primeiro passo da sua verdadeira jornada se desenhar diante de si. A escolha foi feita. Você sente isso não apenas em sua mente, mas no corpo inteiro, como se a própria terra abaixo de seus pés tivesse mudado de textura, como se o ar ao seu redor agora fosse mais denso, mais presente. A mulher sábia sorri com os olhos e os mensageiros inclinam a cabeça em respeito, como se reconhecessem em você algo que vai além da carne e dos ossos. Você não fala, nem precisa. O objeto escolhido, seja ele a pedra ou a obsidiana, repousa agora em suas mãos com leveza e, ao mesmo tempo, com um peso simbólico, o peso da sua decisão, do seu novo papel entre aqueles que te acolheram. A aldeia retorna lentamente ao seu ritmo habitual, mas algo mudou. Agora, as pessoas passam por você e tocam seu ombro, sorriem ou apenas fazem um gesto sutil. É como se você tivesse cruzado um limiar invisível e agora fosse parte de algo maior, não apenas um visitante, mas uma presença viva na memória daquele povo.
Nos dias que se seguem, você aprende. Aprende a colher as plantas sagradas, a reconhecer o canto dos pássaros e o silêncio que precede a chuva. Aprende a observar os ciclos da lua e a forma como a fumaça sobe, carregando orações e significados. Se escolheu a pedra, aprende a cuidar dos enfermos, a preparar ungüentos e chás que acalmam dores do corpo e da alma. Aprende a ouvir o que não é dito e a curar não com palavras, mas com presença. Se escolheu a adaga, aprende a proteger, não com violência, mas com coragem silenciosa. Aprende os sinais do perigo, os caminhos secretos da floresta e como ser uma sombra que guarda e não uma que ameaça. Mas, acima de tudo, você aprende a estar presente, a viver o tempo não como pressa, mas como espaço. As noites são tranquilas. Você se senta com os outros ao redor da fogueira, observa as chamas subindo ao céu estrelado e ouve histórias antigas que flutuam no ar como poeira de estrelas. E em uma dessas noites, muito tempo depois, você se deita na mesma esteira onde tudo começou. Fecha os olhos, respira fundo. Lá fora, o vento canta entre as folhas. O fogo ainda estala em algum lugar distante. A aldeia dorme. E você também. Não como quem foge, mas como quem pertence. Como quem finalmente lembrou quem era. Boa noite. Descanse bem. E que os sonhos te levem para lugares antigos, onde o tempo anda devagar e tudo faz sentido.